tudo bem com vocês? Bom, agora iniciando nossa sequência de vídeos da nossa primeira aula, nós vamos falar sobre movimento harmônico simples. O que significa dizer movimento harmônico simples? Nós vamos estudar, em essência, oscilações. Tudo que se refere a oscilações, nós vamos ver aqui. Então, aqui eu tenho alguns exemplos, né, de um amortecedor de carro, de um sistema de amortecimento de um carro. A hora que ele anda, o carro se desloca, eu tenho aí uma sequência de oscilações das mais variadas possíveis. Aqui eu tenho um pêndulo muito especial, por sinal, que é o pêndulo de Foucault. Aqui eu tenho um exemplo de oscilações que acontecem no corpo de um violão. Então, para poder produzir o som, eu tenho essas oscilações que acontecem aqui. Aqui eu tenho o exemplo de um relógio, onde eu tenho movimento circular, e depois nós vamos aprender a relacionar uma coisa com a outra, movimento circular com movimento oscilatório. E aqui um dos exemplos mais interessantes, no meu ponto de vista, é você interpretar o movimento dos átomos ou as ligações atômicas como um sistema de molas que oscila. E essa oscilação dá N propriedades para o material que você está estudando. Ok? Então, dentro de todos esses exemplos que nós vimos, né, esse universo de oscilações que comandam todos os movimentos do universo, nós vamos estudar. O primeiro vai ser muito específico, é tentar entender o movimento no sistema massa-mola. Nesse sistema massa-mola, nós temos o seguinte: nós vamos avaliar aqui um sistema onde eu tenho um piso e eu tenho um corpo preso a uma mola. Eu pressiono a mola, ou eu estico a mola e solto. E a partir daí ela entra no sistema oscilatório. Se acaso não tiver uma força de atrito envolvida no sistema, esse movimento continua indefinidamente. Então esse é o primeiro caso que nós vamos avaliar, o mais simples de tudo, sem levar em consideração a força de atrito. O que mostra aqui para mim essa minha animação? Mostra que eu tenho o meu corpo deslocando e, portanto, o vetor posição acompanhando esse deslocamento, e aqui em cima eu tenho força de restauração. Como essa força aqui é dada pela mola, eu tenho a lei de Hooke que rege isso aqui, que ela é da forma de menos kx. Por que menos? Porque a força é sempre restauradora, ela sempre puxa para o centro, para um ponto de equilíbrio. E x é a posição em que ele está. Então, nesse sistema aqui, nós temos essas definições e o corpo fica oscilando em torno de um ponto central. Tá? Então, esse é um sistema massa-mola mais simples que a gente possa pensar. E a partir daí a gente tem que pensar nas definições do que nós vamos medir ali nesse sisteminha, né? Se vocês podem lembrar, a gente sempre fez assim: vamos falar em MRU, MRV, o que nós vamos medir? Vamos medir posição, vamos medir velocidade, vamos medir tempo, força e assim por diante. Aqui é a mesma coisa. Então a primeira coisa que nós vamos medir é a amplitude de oscilação. O que é a amplitude de oscilação? É a distância desde o ponto central, ponto de equilíbrio, que é o ponto em que ele fica caso não seja retirada dessa posição, até a posição máxima. Então eu peguei esse bloco, desloquei até essa posição aqui, máxima, essa aqui é a amplitude. E ele vai oscilar de menos, no meu caso, no meu referencial sendo esse, menos x máximo, ou menos a de amplitude, até mais x máximo mais a da amplitude. E obviamente a medida é dada em metros, porque eu vou ali com a régua mesmo e meço, né? Próxima definição. Aqui eu já coloquei uma animação para que a gente consiga entender melhor a próxima definição. Período. Notem que aqui nos remete a um conteúdo que nós já vimos lá, que é o movimento circular uniforme. Nós vamos ver lá na frente que nós podemos ligar os dois. Então, o que é o período? É o tempo de uma oscilação completa, medida em segundos. O que é uma oscilação completa? Ele sai daqui, volta para a mesma posição. Esse é o tempo de uma oscilação completa. Ou se eu começar a medir do meio, ele sai, vai, volta. Esse é o tempo de uma oscilação completa. Então, esse aqui é o período. Aqui eu fiz uma perguntinha para vocês. Você consegue medir o período dessa oscilação nessa simulação? Como que você faria? Pega o reloginho e vou medindo. Torna-se difícil. Como que a gente faz no laboratório? Eu ligo o meu cronômetro e conto, por exemplo, 10 oscilações. Tempo de 10 oscilações. Deu o tempo de 10 oscilações, para o meu cronômetro. Aquele tempo que eu medi, eu
divido por 10. No caso aqui, se minhas contas estiverem incorretas, isso aqui dá algo em torno de 2,9 segundos, tá? O período de oscilação. Então, é o tempo que sai daqui, vai e volta. Peço para que vocês tentem fazer isso, tentem reproduzir essa medida. Só chamando a atenção de vocês, talvez seja diferente da minha, porque a velocidade da animação depende muito da capacidade de processamento do computador ou do celular que vocês estiverem usando, né? Então pode atrasar um pouquinho, pode acelerar, vai depender disso, tá? Em seguida, a próxima, já que nós estamos falando em período, nós temos que falar em frequência. O que é frequência? Contagem do número de oscilações. Lembra que lá no MSU, a frequência era a contagem do número de voltas por segundo. Aqui é o número de oscilações por segundo, medido em Hz, segundo na menos 1, Hz. Então, a relação entre os dois, de novo, é a frequência é 1 sobre o período. É o inverso dele. Então, como que eu faço para calcular a frequência dessa oscilação aqui? Simples, eu pego 1 dividido por 2,9, vai me dar 0,345 Hz. Se o meu 2,9 foi possível medir. Notem que aqui eu estou fazendo, a minha medida foi o período, e eu estou calculando a partir daí a frequência. Tá? Bem simples assim. Próxima definição é tentar entender o que é o movimento harmônico simples mesmo, o que governa, o que manda ali para que ele exista, para que eu diga, esse movimento oscilatório é harmônico simples, esse outro não é harmônico simples. Então, é quando nós temos a força que atua sobre o corpo, ela é proporcional à distância até a posição do equilíbrio. Ou seja, como exemplo, a força da lei de Hooke, que é F igual a menos kx. Ok? Então, isso aqui define. E aí eu posso pensar em outras situações. Eu posso pensar num pêndulo, por exemplo. Esse pêndulo pode me dar um harmônico, esse movimento harmônico simples, nós vamos ver depois. Então, eu posso pensar em outros movimentos oscilatórios que têm uma força que seja proporcional à posição. Aí você vai falar assim, não, mas a força é sempre G sobre o pêndulo. Nós vamos ver que não é isso. Tá? A força restauradora não é isso. Mas vamos lá, continuando. Aqui tem um pouquinho só de matemática nesse vídeo. Não vou avançar muito na matemática, mas é tentar entender o que acontece. Já que eu tenho uma força que ela é proporcional à posição e ela é oposta por causa desse x, quando eu substituo isso na segunda lei de Newton, é de se esperar que a aceleração também seja proporcional à posição. Então aqui eu tenho a proporção. E ela é oposta também, porque a aceleração é sempre na mesma direção, no mesmo sentido da força, correto? Isso é de se esperar. Qual que é a diferença? Aqui a constante de proporcionalidade é K, que é a constante elástica da mola. Aqui a constante de proporcionalidade é K dividido pela massa, mas ela continua sendo proporcional. Pode não ser a mesma proporção, mas ela continua sendo proporcional. Ok? Beleza, então. E daí que está a conclusão que nós tiramos, né, da aceleração proporcional. E importante, notem que aqui eu não mexi nem no período e nem na frequência. Elas continuam iguais. Portanto, elas são constantes. Em seguida, o que a gente, só para complementar, o segundo movimento oscilatório muito simples que a gente tem é o do movimento harmônico amortecido. Que é o quê? Pego esse meu sistema massa-mola e coloco aqui uma força de atrito. Essa força de atrito ela vai ser oposta à força, ao movimento do objeto, né? E ela vai ser sempre proporcional à velocidade. Quer dizer, quanto maior a velocidade, maior vai ser a força, né? E então o que acontece com isso? Esse sisteminha ele começa a oscilar numa amplitude máxima. Com o passar do tempo, ele vai diminuindo a sua amplitude de oscilação até parar. Então, eu vou ter um movimento harmônico amortecido, tá ok? Então, para essa aula é só isso, daí a gente se vê na próxima.